Nesta videoaula, nós vamos estudar as assíntotas verticais e horizontais, como determinar a equação destas retas, já que assíntotas são retas. Nós já vimos isto em problemas anteriores, né? Então, vamos lá. A primeira coisa a se saber é o quê? O que é uma assíntota? Então, uma assíntota é a reta para a qual uma curva tende sem jamais alcançá-la, né? Você já viu isto no ensino médio, no primeiro colégio, quando estudou a função exponencial. O que é a função exponencial? Vamos lá, recordando. Recordar é viver. Você tem o gráfico, sistema cartesiano, eixo x, eixo y, né? E você tem a função exponencial, ou seja, f de x é igual a e elevado a x. Por exemplo, eu sei que a função tem este gráfico. Caso você não saiba disto, dê uma estudada em função exponencial, assunto do primeiro colégio. Óbvio que se o x for zero, ele cortará o eixo y neste ponto. Que ponto é este? X igual a zero, se nós substituirmos o x por zero, e elevado a zero é igual a 1. Então, a função exponencial corta o eixo y exatamente em 1. Observe que, quanto menor o valor de x, né, ou seja, o x vem aqui para a esquerda, né, o que acontece com o valor da função? O valor da função diminuirá cada vez mais. Então, nós dizemos, lá no ensino primeiro colégio, ensino médio, que a reta y igual a zero, que na realidade quem é y igual a zero? É a função constante y igual a zero, que é o próprio eixo x. Nós dizemos que a reta y igual a zero é a assíntota da função e elevado a x. Então, a assíntota é uma reta para a qual a curva tende sem jamais alcançá-la. E por que nunca a alcançará? Simplesmente porque não existe x pertencente ao conjunto dos reais, tal que a minha função resulte em zero. Se resultasse em zero, ela interceptaria o eixo x, mas isto não vai acontecer, né? Então, nós aprendemos lá no primeiro colégio que a função exponencial, o que é uma exponencial? É toda potência de base positiva e diferente de 1. A função exponencial nunca resulta em zero, não existe x que resulte isso em zero. Então, está explicado o que é uma assíntota. Agora, como calcular as assíntotas horizontal, no caso, e vertical? Assíntota horizontal, observe, a reta y igual a b será uma assíntota horizontal ao gráfico da função f de x se ocorrer um dos casos. Não precisa ambos, basta um. O valor limite da função quando x tende a menos infinito for o número b. Ou o valor limite da função quando x tende a mais infinito for um número b. Então, deste modo, nós diremos que teremos uma assíntota horizontal ao gráfico de f de x. E a reta y igual a b, onde b é o valor de tendência do limite, será a reta assíntota horizontal. De forma semelhante, embora um bocadinho diferente, mas a análise é semelhante, nós diremos que a reta x igual a a será uma assíntota vertical ao gráfico da função f de x, se pelo menos uma destas condições acontecer. Quais condições? Observe, né? Primeiro, limite da função quando x tende a um valor a pela esquerda é menos infinito. Ou, quando eu tendo pela esquerda, ainda é mais infinito. Ou ainda, o limite da função quando x tende a pela direita é menos infinito. Ou, quando tende a pela direita é mais infinito. Então, nestes casos, 4, na realidade, ocorrendo um deles, basta um, nós diremos que a reta x igual a A,
onde A é o valor de tendência do limite. Será uma assíntota vertical ao gráfico da função. E aí vem a famosa questão, mas onde é que eu descubro esse ponto A? Este ponto A será gerado pela condição de restrição da função, ou seja, eu analiso o domínio da função, né? Por exemplo, se for uma função fracionária ou racional, eu verifico para quais valores de x ocorrerá zero no denominador e analiso para aqueles valores. Esses serão os meus valores A, os meus valores de observação, tá certo? Eu tenho aqui um gráfico, né? Não importa como ele foi traçado e qual a função que o gerou, mas ele representa as assíntotas horizontais e verticais. Então, vamos supor aqui, né, que eu tenha uma certa função e esta função gerou este gráfico. Note que, é interessante você observar isto, né? Note que, quanto maior for o valor x, menor será o valor y, né? Ou seja, o x tende a infinito, portanto, eu estou neste caso ou neste caso, né? O x tende a infinito, o y tende a ser muito pequeno. De modo semelhante, quando o valor x tende a menos infinito, o y tende a ser muito pequeno também. Portanto, aconteceu, no caso aqui, as duas situações que caracterizam uma assíntota horizontal, né? E, no caso, observe, a assíntota horizontal será y igual a zero, tá? Esta é a assíntota horizontal. E a assíntota vertical, observe, no caso aqui eu vou me aproximar de 3 pela direita e depois pela esquerda. Observe que quanto mais próximo de 3 eu estiver pela direita, mais alto estará o valor da função. Portanto, x se aproxima de 3, limite da função será mais infinito. Está aqui, ó. X se aproxima de 3 pela direita, valor da função mais infinito. De modo análogo, quando eu me aproximo de 3 pela esquerda, o valor da função vai para menos infinito. Então, me aproximo de um número pela esquerda, vai para menos infinito. Aconteceu a condição que estabelece a assíntota vertical, né? E esta função poderia ser, por exemplo, dada pela lei de formação f de x igual a x dividido por x menos 3. Note, quem é que causa problemas? Quem é que zera o denominador? Zera o denominador quando x for igual a 3. Então, ele será o meu valor de tendência, a minha restrição à função. Tá aí. Então, desta forma, calculamos as assíntotas horizontal e vertical de uma função, ou seja, fazendo a verificação destas ocorrências. Se ocorrer ao menos uma delas, diremos que existe a assíntota vertical e horizontal da função e estabeleceremos a sua equação. Lembrando que a assíntota é uma reta. Equação de uma reta. É isto.